Bom dia, gente, tudo bom? Eu sou a Isa, seja muito bem-vindo ao Lido Lendo. E hoje vim fazer resenha de uma trilogia que eu não achei que eu fosse gostar tanto, que é a trilogia Apocalipse Z. Eu não tenho os livros aqui porque eu li no Kindle, tá? E é uma história sobre zumbis. Eu peguei a dica desses livros no canal do Luiz, que é o Ler ou Não Ler. Ele estava fazendo uma resenha, ele surtando com a história. E eu fiquei muito curiosa, porque afinal de contas eu nunca tinha lido nada sobre zumbis. E resolvi colocar no Kindle e nas férias foi a única coisa que eu fiz na minha vida. Zumbi, zumbi, zumbi. E eu adorei a experiência, adorei o livro e eu vim contar um pouquinho pra vocês. Como eu disse, acabei de falar, Apocalipse Z foi a minha primeira experiência com leituras de zumbis, tá, gente? Eu adoro filme de zumbi, eu adoro The Walking Dead, assisto, gosto muito mesmo, mas assim, livros, leituras, é a primeira vez. E mesmo quem já tem experiência com esse tema, né, com leitura de quadrinhos, outros livros e etc., fala que Apocalipse Z é um dos melhores livros de zumbis. O autor, que é o Manel Loureiro, que eu tinha esquecido de falar, né, tem uma história muito curiosa em relação ao nascimento desses livros. Que ele tinha um blog normal, que ele escrevia coisas, sei lá, da vida dele, e no meio dessas postagens normais, ele começou a escrever textos simulando um apocalipse zumbi. E aí o pessoal começou a gostar, pessoas começaram a ler e o pessoal pedindo mais coisa de zumbi. E ele ficou tão famoso com essas histórias que virou um livro e ficou tão famoso que o livro foi traduzido para vários idiomas, inclusive para o português. Legal, né? A gente vê um projeto assim que nasceu a partir de um blog e tomou essa dimensão toda. Eu achei muito legal. Bom, o Apocalipse Z começa da gente conhecendo um personagem que não tem nome, ele é um advogado, então eu vou chamá-lo de advogado. Então esse advogado, ele mora sozinho, né, numa casa de muros altos, com um gatinho chamado Lúculo, tá? Ele é viúvo, não superou a morte da esposa, e por causa disso, o psiquiatra dele sugeriu que ele fizesse um blog para poder escrever, né, coisas da vida dele, como ele estava se sentindo. E aí a gente vê a semelhança, né, entre o personagem do livro e o próprio autor. Porque ambos eram advogados e ambos escreviam um blog. No meio dessas postagens sobre os sentimentos dele, ele começa a escrever sobre umas notícias que ele está acompanhando na televisão, de um acidente que aconteceu numa área remota da Rússia e que pessoas estão morrendo e que parece que é um vírus que aconteceu lá, ele não sabe direito porque a imprensa não tem mais detalhes. Então tudo que ele sabe é tudo que a gente sabe também, ou seja, pouquíssima coisa, porque a imprensa não ventila nenhuma informação, não fala nada, porque tudo é muito remoto. Mas aí ele fala, tão longe, né, lá na Rússia, não vai chegar aqui nunca esse negócio. Só que aí as notícias começam a ficar mais preocupantes, mais mortes acontecendo, aquela coisa se espalhando, só que ninguém sabe o que é exatamente. E ele vê notícias assim de intervenção militar, de cidades inteiras sendo fechadas, ninguém entra, ninguém sai, e as orientações é para ficar em casa, protegido, não sair de casa, né? E assim, aí nesse momento ele agradece muito por morar numa fortaleza, por ter energia solar, por ter estoque de comida em casa. Essa parte eu achei um pouquinho forçado, sabe? Porque ele tinha tudo o que ele precisava em casa para um apocalipse zumbi ou para uma tragédia. Tudo muito conveniente, sabe? Mas tudo bem, passou. E o tempo vai passando, a situação vai piorando, e apesar dele morar nessa fortaleza, as coisas começam a ficar complicadas. A luz começa a falhar, ele não tem mais telefone, ele não tem mais internet, ele não tem nada, a comida começa a acabar, então ele percebe que ele tem que sair dali, porque senão ele vai enlouquecer, porque senão ele vai morrer. Só que ele não sabe nada, não sabe como está a situação na cidade dele, ele não sabe como que está a rua, e ele começa a ouvir uns barulhos estranhos assim fora da casa dele, e ele resolve ver o que é. E ele vê a coisa mais horrenda que ele já viu na vida, que são pessoas vagando pela rua,
pessoas assim com aparência horrível, que ele chama de não mortos, que são os zumbis, vagando pela rua, aquela coisa horrorosa, e ele fica completamente apavorado. Até que ele cai na real de que é um apocalipse zumbi que está acontecendo não só lá na Rússia, mas que já chegou na rua da casa dele. E se chegou na rua da casa dele é porque já tomou proporções mundiais, né? Então assim, ele fica desesperado, ele não sabe o que ele faz. E isso eu achei um ponto muito positivo da história. O que acontece? Todos os filmes de zumbis que eu já vi, inclusive em The Walking Dead, é tudo muito rápido, né? Então geralmente acontece alguma coisa, algum acidente, já tem zumbi para tudo que é lado. A gente não tem esse estranhamento da pessoa, né? Das pessoas, da relação delas com aquilo que está acontecendo no mundo. Né? Isso eu achei muito legal, porque eu senti todo o pavor do advogado, eu senti todo o estranhamento que ele sentiu vendo aquelas coisas pela primeira vez, eu senti o desespero dele, sabe, sem saber o que fazer. E eu achei muito legal esse processo das coisas irem acontecendo devagar e a gente acompanhando isso tudo. E tudo isso me envolveu tanto com a história que eu realmente senti que poderia acontecer, o que pode acontecer, né? Vai saber. Então pra mim isso foi um grande diferencial do livro em relação às outras histórias de zumbis que eu estou acostumada. Gostei muito, nota 10 pra isso. Bom, voltando aqui à resenha, ele decide que ele tem que sair dali, porque ele já não tem mais comida, ele não tem mais nada. Ou ele vai enlouquecer ou ele vai morrer, né? Então ele começa a armar uns planos para ver como que ele vai fazer para sair dali e tentar ir atrás de um lugar seguro, que eles nem sabem se existe. E aí ele consegue sair de casa, pega um carro e vai fugindo pelo meio do caminho. E nesse caminho ele encontra pessoas, ele faz amigos. Inclusive um dos amigos dele, que é o Viktor Pritchenko, é um dos melhores personagens da história toda, na minha opinião. E é a partir desse ponto que a história fica assim, alucinante, muito legal mesmo. É cérebro para um lado, é miolo para o outro, é sangue espirrando. Muito bom. E tudo muito bem escrito e com muito realismo. E aí vem outro ponto muito interessante da história, que o advogado é uma pessoa normal. Ele não tem habilidades nenhuma de sobrevivência, ele não sabe atirar, ele não sabe mexer em arma, ele tem medo dos zumbis. Ele vomita quando ele vê um zumbi, ele tem nojo, sabe? Então, assim, é como se a gente mesmo, eu que não tenho nenhuma habilidade dessa, estivesse passando por uma situação dessa. Mais um ponto muito positivo pra gente se identificar com o personagem, clima de horror que ele sente ao ver que ele tá fazendo parte de uma situação surreal dessa. E o livro, a escrita de Manel é muito, muito realista, tá, gente? Ele não esconde nada, você tem todos os detalhes de tudo. Da mínima gota de sangue até dor, sentimentos, é tudo muito envolvente. O advogado e os personagens falam muito palavrão, o que contribui para o realismo da história. Porque convenhamos, né? Você vê um zumbi pela primeira vez, você não vai falar, nossa, que bicho feio. E assim, os palavrões que ele usa são dos mais cabeludos, então quem não gosta de palavrão não é o livro pra você. E quem tem nojinho, né, de coisas, de sanguinho e tal, também não é o livro pra você. São várias situações que acontecem e eles têm que fugir desses problemas, né, enfrentar obstáculos. E eu achei que o livro ganhou assim um quê de um videogame, de um jogo. Sabe aqueles jogos que a gente tem que vencer problemas para poder passar para outra fase? Eu achei bem parecido. Inclusive assim, ele estava precisando de uma faca, faz de conta. Aí ele vai, sem querer, querendo, ele acha a faca. Ah, beleza, achei a faca, eu consigo passar para a próxima coisa. Aí depois, nossa, eu precisava muito de uma caneta. E sem querer, ele acha uma caneta, aí ele vai, com essa caneta, ele passa para a próxima fase. Então eu achei que ganhou sim essa carinha de game, sabe? Ele achava coisas super convenientes no meio do caminho, que ajudavam muito, tá? Mas assim, chata, reclama, chata, vocês já conhecem, né? Então tá bom. Então, o primeiro livro é basicamente isso, esse início das coisas acontecendo, ele descobrindo que o mundo não é mais o mesmo, ele aceitando que existem zumbis andando pela rua, né, que ele chama de não mortos, e ele tentando fugir para achar lugares seguros. O segundo livro, que é Dias Escuros,
ou Dias Sombrios, eu já não lembro mais direito, eu acho que é Dias Escuros. Ele começa exatamente de onde termina o primeiro, eu adoro quando isso acontece. E a dinâmica é a mesma, tá, gente? É cérebro, é sangue, é miolo, é mordida, é mais nojo, é mais... Só que nesse segundo livro e no terceiro também, a narrativa muda. Ela não passa a ser mais um diário do advogado e ela passa a ter trechos em terceira pessoa. Porque aí a gente vai ter outros personagens também narrando a história, ou seja, contando outro ponto de vista ou contando até mesmo a história pessoal deles. Então nesse segundo livro, eles conseguem chegar a um local que supostamente seria seguro, só que não é bem assim. Então eles têm que fugir dali, só que eles estão meio prisioneiros da situação. E para conseguir fugir, eles têm que cumprir uma missão. Então eles têm que enfrentar essa situação suicida, e aí é pura ação, mais sangue, mais realismo. O livro é recheado dessas cenas lindas e fofas e singelas, só que não, lógico, né? E assim, muito legal mesmo, bacana demais. E o terceiro livro, que é A Ira dos Justos, é uma mudança radical na história, tanto em relação ao cenário, quanto em relação a personagens, tá? Se antes a história estava focada assim na Espanha, na Europa, agora ela tem várias frentes. Ela tem uma frente na Coreia, ela tem uma frente nos Estados Unidos, ela tem uma frente europeia. Mas todas essas histórias se encaixam de uma forma muito bacana, que não deixa nenhum fio solto para você querer reclamar, igual eu sempre reclamo. E é nesse terceiro livro que aparecem os maiores vilões da história. Eu adoro vilão, tanto que o meu personagem preferido de The Walking Dead é o Governador. Eu amo o Governador, aceitem, tá? E além dos vilões, esse terceiro livro levanta assuntos muito bacanas, que foram muito bem escritas pelo autor, como segregação racial, como diferença de classes, inversão de valores, poder na mão de poucos. E isso é muito, muito, muito legal. Lógico que tudo isso dentro do contexto de zumbis. Gente, o livro é muito bem escrito, eu já disse, e a evolução da escrita de Manel do primeiro livro pro terceiro é assim, bizarra. É uma evolução muito perceptível. Eu tô falando aqui de morte, sangue, miolo e zumbi, mas o livro não é só isso. Existem também pessoas e cada pessoa tem o seu drama pessoal e essa história é contada. Não fica só em matança e também não fica muito tempo, muitas páginas em drama pessoal. É tudo muito equilibrado e tudo com muita ação e muito realismo. Eu amei esse livro. Eu não posso deixar de falar no gatinho do advogado, que é o Lúculo. Ele tem um papel muito importante nos 3 livros. Tem gente que odeia o gatinho, mas eu não cheguei a odiar não, tá, gente? Eu só achei que ele atrasou um pouco a vida do advogado várias vezes, mas eu não fiquei com ódio dele não. E eu amei a história, eu realmente me envolvi com os personagens, com a situação, todo o clima sombrio eu consegui sentir lendo, né? Eu senti nojo, eu senti raiva, eu chorei, sim, eu chorei, tá, gente? E o desfecho do livro é muito bacana, lógico que o mundo não é o mesmo, afinal aconteceu um apocalipse, mas não é um final forçado, é muito legal mesmo, eu gostei pra caramba do início, do meio e do fim, todos os livros são muito bons, eu adorei tudo. E eu indico pra quem quer começar, né, pra quem nunca leu um livro sobre zumbis e quer começar por um, ou pra quem já leu vários e quer ler um bom livro sobre o assunto. Então chega, né, porque eu já falei muito, minha nossa, como eu falo. Bom, se você gostou da resenha, dá um joinha aqui pra ajudar na divulgação do canal, se inscreva no vídeo lendo, comentem aqui embaixo, tá? Me acompanhem nas redes sociais, tem Instagram, tem Facebook, tem Scoob, tem Twitter, tá tudo aqui embaixo, tudo aqui do lado, tudo aqui embaixo no box de informações. Gente, um beijo, obrigada pela companhia, obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!